Vamos falar de Mundial de Clubes, matéria aqui da Trivela por Gabriela Brizotti. O Chelsea enfrentará o mais fraco dos quatro brasileiros na semifinal do Mundial. Falou um jornal inglês, está menosprezando o nosso querido Flusão. Inclusive, assim, a gente pode jogar pro lado de lá, a gente vai enfrentar o mais fraco dos quatro europeus da semifinal. Mas vamos lá, como eu falo a gente, é porque o Brasil é Flusão. Então você não torce pro Flusão, não tá torcendo pro Flusão nessa semifinal, você tá maluco. Chelsea e Fluminense fazem a primeira semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 8 às 16 horas, hora de Brasília. E segundo a ESPN da Inglaterra, o tricolor carioca que é o brasileiro mais fraco da competição. O jornalista Mark Ogden, ao analisar a falta de organização do time londrino nos bastidores, aponta que, em sua opinião, os Blues têm um obstáculo menos complexo pela frente do que poderia ter, abre aspas, para o Mark. Apesar de tudo, incluindo o barulho fora de campo que frequentemente acompanha o clube, o Chelsea chegou às semifinais e enfrentará, sem dúvida, o mais fraco dos quatro brasileiros. Botafogo sendo outro na disputa, o Fluminense, que superou o Al Hilal nas quartas de final, diz o jornalista. Mark Ogden também detalha problemas enfrentados pela equipe de Enzo Maresca. Segundo eles, a equipe chegou até a semifinal contando com a sorte. A forma como o Chelsea chegou até aqui se deve mais à sorte do que ao bom planejamento. O time de Maresca foi medíocre na fase de grupos quando foi facilmente derrotado pelo Flamengo, mas chegou às quartas de final após um empate ridículo nas oitavas contra o Benfica em Charlotte, que sofreu um atraso de 2 horas devido ao mau tempo e viu o time português criar chances de vencer o jogo. Ao enfrentar o tricolor comandado por Renato Gaúcho, os Blues não terá a presença do centroavante Liam Delap, nem do zagueiro Levi Colwill na partida. Ambos receberam o segundo cartão amarelo diante do Palmeiras e devem cumprir suspensão. No entanto, o meia Moisés Caicedo retorna após ficar suspenso no último duelo. Já João Pedro, que estreou diante do Alviverde como reserva, deve ser o substituto ideal de Delap. É assim que funciona no Chelsea. Eles têm tantos jogadores que nenhuma lesão ou suspensão pode fazer diferença, porque o carrossel simplesmente gira e outro jogador sai para preencher a lacuna, escreve o jornalista. Ó o Enzo Maresca aí. O Chelsea tem motivo extra para enfrentar o Fluminense. A equipe londrina possui um motivo extra para enfrentar o tricolor carioca em diz respeito ao financeiro. Afinal, quem avançar para a grande final vai embolsar 21 milhões de dólares, 113 milhões de reais. Curiosamente, essa é praticamente a quantia que Chelsea precisa pagar para pagar a multa que levou da UEFA por conta do fair play financeiro. A equipe foi sancionada por 20 milhões de euros por descumprir regras financeiras impostas pela entidade. Com isso, o clube sabe que, além de chegar à tão sonhada decisão do torneio, busca um segundo título da competição, poderá embolsar uma quantidade necessária para o pagamento de valores abertos com a UEFA e não correr o risco de novas sanções. Então, o Chelsea aí precisando da vitória. Então vamos lá. Sobre o Chelsea enfrentar o mais fraco brasileiro na, nessa semifinal, cara, assim, se você for olhar o desempenho recente do Fluminense, o, o Fluminense no Campeonato Brasileiro e o Fluminense no Mundial de Clubes, esse cara aí ele tá olhando simplesmente, sei lá, o SofaScore lá e olhando a média dos jogadores. Não é possível que ele acredite nisso, porque o Fluminense ele tem um jogador hoje, talvez o melhor ou o maior destaque dessa competição, que é John Arias. Tem um zagueiro de nível mundial, que é Thiago Silva. Tem um artilheiro que chegou a ser cogitado na seleção argentina no seu auge, que foi o Germancano. Um técnico que tá fazendo a diferença. Então, assim, além da aura que o Fluminense tem tido, então achar que o Fluminense é o mais fraco dos brasileiros não faz sentido e digo mais. Se o Chelsea jogar o que jogou contra o Palmeiras, contra o Fluminense, vai perder. O Fluminense está jogando muito mais bola que esse Palmeiras, e aí eu tenho a impressão que o Fluminense pode até ser considerado favorito em relação a esse jogo. Mas vamos saber isso neste dia 8 às 16 horas, quando aqui a bola rola. Diz aí sua opinião nos comentários, o que é que você acha das declarações londrinas sobre o nosso querido Flusão. Além disso, estou deixando 2 vídeos aqui, clica lá, com certeza você não vai se arrepender.